Bom dia, irmãos. É muita emoção, bastante. Começo desse ano, né? A gente não imaginava que 2020 seria dessa maneira. E depois de 5 meses, eu estou retornando à igreja. Uma alegria muito grande. Queria também que os irmãos que estão acompanhando a gente pela internet se sentissem abraçados, né? Com a graça e a paz do nosso Senhor Jesus Cristo. Eu pedi para várias pessoas dos grupos, né, que a gente tem, e irmãos que estão distantes também, que orassem por mim nessa manhã, né? Porque a gente está aqui com uma incumbência muito grande, né, de trazer a palavra de Deus através desse ensino da escola dominical. Eu gostaria de convidar a igreja a abrir a sua Bíblia lá em 2 Timóteo, capítulo 4. 2 Timóteo, capítulo 4, versículo 16 a 18. Quem já encontrou, diga amém. Esse amém está meio fraco ainda, né? Esperar um pouquinho mais, né? 2 Timóteo 4, 16 a 18. Agora sim, amém? Muito bom. Na minha primeira defesa, ninguém foi a meu favor. Antes todos me abandonaram. Que isto não lhes seja posto em conta. Mas o Senhor me assistiu e me revestiu de forças, para que por meu intermédio a pregação fosse plenamente cumprida a todos os gentios, e todos os gentios a ouvissem, e fui libertado da boca do leão. O Senhor me livrará também de toda obra maligna, e me levará salvo para o seu reino celestial. A Ele glória pelos séculos dos séculos. Amém. Vamos orar mais uma vez? Senhor Deus, nosso Pai, muito obrigado pela manhã desse dia, pela alegria de estar na Tua casa, reunido com os nossos irmãos. Embora uma fração da membresia da igreja, nós cremos que o Senhor está aqui, está em todo lugar, com aqueles que nos assistem pela internet também. Ó Deus querido, que o Senhor fale ao nosso coração. Precisamos muito ouvir a Tua voz. Precisamos ser mudados pela Tua palavra, Pai. Nos abençoe e nos orienta, em nome de Jesus. Amém. Meus irmãos, Paulo está diante de um tribunal. Ele será julgado pela acusação de ser um agitador, de colocar em risco a lei e a ordem por aquilo que ele prega e por aquilo que ele ensina. Então vamos fazer um exercício de imaginação. Paulo leva consigo uma lista com o nome de suas testemunhas de defesa. Chega então a hora do julgamento. Paulo vê seus acusadores, o juiz, e nenhum de seus amigos, companheiros, irmãos. Quem sabe o juiz até esperasse um pouquinho de tempo, mas ninguém aparece. Decepção é o nosso tema nessa manhã. Você já passou por isso? Em um momento da sua vida em que você precisava de alguma ajuda, de um apoio, de uma mão amiga, mas ninguém apareceu, ninguém veio socorrê-lo? Quem sabe até conspiraram para prejudicá-lo ainda mais? Quais são as reações possíveis, as reações que as pessoas têm quando passam por um desapontamento, uma frustração, uma desilusão, uma decepção? A primeira reação possível é a negação. Ela acontece quando a pessoa sente o efeito de uma situação decepcionante, mas ela diz que está tudo bem, que não aconteceu nada. Apesar de estar machucando, doendo, ela age, fala e assegura que nada a abalou. É a negação. Está tudo bem, aconteceu nada, fica tranquilo, está tudo em paz, mas ela está abalada. Uma segunda reação possível é a atitude defensiva.
É quando a pessoa verbaliza: agora eu sei com quem estou lidando. Não devia ter sido tão amigo. Nessa eu não caio mais. Nunca mais confiarei em ninguém. Esse tipo de reação faz com que a pessoa busque o isolamento. E a tendência é a pessoa se afastar cada vez mais do convívio social das pessoas que normalmente estariam perto dela. É a atitude defensiva. Existe uma terceira reação, que é a retaliação. A retaliação acontece quando a pessoa se torna ameaçadora. Ah, é assim? Vocês não sabem com quem estão mexendo. Espere e você verá. Eu darei o troco. O mundo dá muitas voltas. Você já ouviu isso? Já? Você já falou algumas dessas frases? Já falou também? Maravilha. Mas tem uma quarta reação também. A quarta reação é a vingança. Essa é planejada. A pessoa que passou pela decepção, nesse caso, normalmente ela é discreta, ela fala pouco, ela não se expõe. Mas como ela se decepcionou com pessoas, com instituições, ou até mesmo porque viu alguma frustração naquele seu objetivo idealizado, ela passa a arquitetar a sua vingança. Geralmente ela não tem pressa, mas mais cedo ou mais tarde, ela dará uma resposta contundente a toda frustração armazenada em seu interior. Como é que você reage a um desapontamento? Você nega? Você é defensivo? Você vai para a retaliação? Você é vingativo? Às vezes a gente é mais sinistro ainda, né? A gente consegue ser um pouco mais sinistro. Agora, queria ver com vocês como Paulo superou uma grande decepção. E o que é preciso para nós superarmos uma grande decepção? Em primeiro lugar, queridos, você precisa procurar alguém com quem conversar. Paulo escreve uma carta para Timóteo, contando o que se passou com ele. Timóteo era de sua confiança. Lá em 1 Timóteo 1:2, Paulo o chama de verdadeiro filho na fé. Em 2 Timóteo 1, capítulo 1, versículo 1, Paulo o define como amado filho. Lá em 2 Timóteo 1:5, Paulo nos informa que conhecia a mãe e a avó de Timóteo. Timóteo não era um desconhecido. Timóteo sabia, e Paulo sabia, da história familiar dele. Lá em 2 Timóteo 3, 10 e 11, Paulo fala que Timóteo participava de suas lutas, acompanhava de perto a sua vida. Para superar uma grande decepção, procure alguém com quem conversar. Procure alguém da sua confiança. Tem uma frase que eu já disse aqui na igreja, né? E o doutor Fernando aqui, cardiologista, está aqui, pode até dizer se eu estou certo. Ela fala o seguinte: abra o seu coração antes que algum médico o faça. Vou repetir. Abra o seu coração antes que algum médico o faça. Manda um e-mail, uma mensagem, um áudio pelo WhatsApp. Em um momento tão difícil, o apóstolo Paulo lembrou-se de Timóteo. Se muitos nos decepcionam, com certeza tem pessoas amigas, queridas, a quem podemos recorrer, em quem podemos confiar. Segundo, para superar uma grande decepção, exercite o perdão. Versículo 16, Paulo fala o seguinte: na minha primeira defesa, ninguém foi a meu favor, antes todos me abandonaram, que isto não lhes seja posto em conta.
Paulo decidiu que não guardaria ressentimento. A mágoa ocupa muito espaço na mente e no coração. O ensino do exercício do perdão está presente em toda a pregação de Jesus. Na oração do Pai Nosso, por exemplo, Jesus nos ensina a orar ao Pai, pedindo que nossas dívidas sejam perdoadas na mesma proporção em que perdoamos os nossos devedores. No final da sua vida terrena, pregado na cruz, Jesus se dirige ao Pai, conforme Lucas 23, 24, pedindo a Deus que perdoe os seus algozes, porque eles não sabiam o que faziam. Ao cristão, essa habilidade permite que ele não se prenda ao que se passou e prossiga na sua caminhada. Isso não significa, queridos, que nós ignoramos a existência de adversários, né? Nós temos inimigos, pessoas que não nos querem em sua companhia, que não nos querem por perto. Há que se avaliar, analisar e manter distância daqueles que deixam bem claro que a nossa presença não é bem-vinda. Nós não podemos viver na ilusão de que todas as pessoas são boas, todo mundo quer o nosso bem. Isso não é verdade. Se você voltar 2 versículos no texto que nós lemos aqui, lá em 2 Timóteo 4, 14 e 15, Paulo fala de uma pessoa: Alexandre o latoeiro causou-me muitos males, o Senhor lhe dará a paga segundo as suas obras. Tu guardas-te também dele, porque resistiu fortemente às nossas palavras. Paulo faz uma avaliação do comportamento, das palavras, das atitudes de Alexandre. Ele sabe que não pode fingir que Alexandre não tinha feito nada. Ele o prejudicou muito. Timóteo, toma cuidado com essa pessoa. Mas, ao mesmo tempo, Paulo deixa claro para Alexandre o seguinte: seu problema, Alexandre, é com Deus, não é mais comigo. Deus dará a paga. Queridos, no Salmo 109, 17, tem uma palavra bastante dura que fala o seguinte, Davi escrevendo: amou a maldição, ela o apanhe. Não quis a bênção, afaste-se dele. Perdoe sempre, mas não invista o seu tempo com pessoas que não o querem ao seu lado. Não vale a pena. Terceiro lugar, para superar uma grande decepção, aproveite a oportunidade para evangelizar. Veja o versículo 17. Mas o Senhor me assistiu e me revestiu de forças, para que por meu intermédio a pregação fosse plenamente cumprida, e todos os gentios a ouvissem, e fui libertado da boca do leão. Paulo no tribunal, ele olha para os lados, ele olha para a esquerda, olha para a direita, não vê ninguém, nenhuma testemunha favorável a ele, só adversários à sua volta, não veio ninguém para defendê-lo. E agora o que eu faço? Não apareceu ninguém. Já que não apareceu ninguém, eu mesmo farei a minha defesa. E a defesa de Paulo nada mais era que a pregação do Evangelho do Senhor Jesus Cristo. A audiência era grande e todos ouviriam a respeito de Jesus Cristo, Senhor, Messias, Mestre, Salvador maravilhoso. Queridos, não há circunstância, por mais desfavorável que se apresente, que não possa ser transformada em uma oportunidade para que você fale do amor de Deus revelado na pessoa do Senhor Jesus Cristo. Paulo viu um momento propício, onde muitos só veriam abandono. Ele não se prende ao lado negativo do momento em que está vivendo,
mas vê no cenário que se apresenta oportunidades, possibilidades. Você também faz isso? Nós fazemos isso? Sua cadeira de réu agora é o seu púlpito, de onde ele pode falar da razão da sua existência. Por isso, não aceite a aparência de derrota, às vezes por alguma coisa que acontece. Não aceite isso como algo definitivo na sua vida. Mude, reaja, reconsidere. Tem uma palavra muito em voga nos dias de hoje, que é: seja resiliente. Não é verdade? Muita gente precisa ouvir o seu testemunho. Como você venceu onde muitos fracassam? Como você está cheio de vigor quando outras pessoas, passando pela mesma provação que você, já desistiram de lutar, de seguir em frente? Quarto lugar, para superar uma grande decepção. Reconheça que Deus nunca nos decepciona. O começo do versículo 17 fala: mas o Senhor me assistiu e me revestiu de forças. Onde estava Deus quando as portas se fecharam para mim? Onde Ele estava quando meus amigos me abandonaram? Por que Ele permitiu isso na minha vida? Esse tipo de questionamento, ele está presente na vida da maioria das pessoas. Tudo dá errado comigo, nada acontece de bom, sou um acumulador de decepções. Você pensa assim? Já pensou assim? Quem sabe, né? Está balançando. Agora olhe para a convicção de Paulo. Ele começa dizendo: mas, apesar de tudo, diante da dura realidade negativa de abandono, ele diz: o Senhor me assistiu e me revestiu de forças. Foi muito boa a pregação do reverendo Milton, já que me ajudou bastante, né? Quando ele fala que todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus, que são chamados com o seu propósito. O Senhor está assistindo, o Senhor está presente, está revestindo de forças. Às vezes a gente não percebe, a gente não tem esse feeling, esse sentimento, mas o Senhor está ali, e Paulo reconheceu isso naquele momento. Então, quando você confessa o nome do Senhor, Ele vem ao seu encontro, Ele se coloca ao seu lado. Uma coisa muito importante, queridos, é nós lembrarmos que a vida do cristão não é, nunca foi e nunca será uma vida recreativa. Nós não vivemos de festa em festa, nem de evento em evento, nem de passeio em passeio. Jesus alertou seus discípulos em Mateus 10, 19 e 20 de que eles seriam entregues às autoridades por causa do Evangelho, mas eles não deveriam se preocupar, porque o próprio Espírito Santo falaria através deles. Paulo diz que o Senhor não apenas o assistiu, mas também o fortaleceu no momento em que ele estava fragilizado pela ausência de pessoas do seu convívio. Deus nunca decepciona você. Ele permite situações, mas Ele não sai do seu lado. Quinto e último lugar, para superarmos, para vencermos uma grande decepção, não perca o alvo de vista. No versículo 18, Paulo fala o seguinte: o Senhor me livrará também de toda obra maligna e me levará salvo para o seu reino celestial. A Ele glória pelos séculos dos séculos. Amém. Queridos, a nossa dificuldade em momentos de crise é manter os nossos olhos na recompensa que nos está reservada. Quando nós nos esquecemos de que estamos aqui apenas de passagem, nossa tendência de assumirmos, assimilarmos
todo o sofrimento das circunstâncias adversas. Então, todo o desapontamento, a frustração, a desilusão nos abate. E nós perdemos o ânimo. Quem sabe hoje você esteja desanimado. Nós muitas vezes abandonamos os nossos mais nobres objetivos e desistimos de prosseguir. Achamos que todo esforço foi inútil, ninguém deu bola, ninguém levou em consideração. Parece que Deus, para nós, é apenas um conceito abstrato, distante, indiferente, intangível. Paulo, no entanto, fala em livramento de obra maligna e de sua confiança inabalável de que o Senhor o levaria a salvo para o seu reino celestial. Eu gostaria de concluir esse estudo, queridos, citando alguns versículos escritos pelo próprio apóstolo Paulo. Lá em 2 Timóteo 1,2, ele fala o seguinte, é um versículo muito conhecido, vocês conhecem com certeza. Eu sei em quem tenho crido e estou bem certo de que Ele é poderoso para guardar o meu depósito até aquele dia. Isso é fé. Isso é fé. Filipenses 3, 13 e 14, Paulo fala o seguinte, esquecendo-me das coisas que para trás ficam e avançando para as que diante de mim estão, prossigo para o alvo, para o prêmio da soberana vocação de Deus em Cristo Jesus. Isso é superação. E no final da sua vida, Paulo escreve lá em 2 Timóteo 4, 7 e 8, combati o bom combate, completei a carreira, guardei a fé. Já agora a coroa da justiça me está guardada, a qual o Senhor, reto juiz, me dará naquele dia. Isso é dever cumprido. É a convicção de que um dia os valores desse mundo, a maldade humana e a fúria de Satanás contra a nossa alma não estarão mais presentes na nossa vida. Recapitulando, para superar uma grande decepção. Primeiro, procure alguém com quem conversar. Faz isso? Procure alguém. Segundo, exercite o perdão, dia a dia, todo instante. Aproveite a oportunidade para evangelizar. Reconheça que Deus nunca nos decepciona. E não perca o alvo de vista. Vamos orar? Senhor Deus, nosso Pai, nós, em nome de Jesus, rogamos ao Senhor que nós nunca sejamos fonte de decepção para as pessoas, que nós estejamos presentes, que sejamos aquela mão amiga, aquela pessoa a ajudar, a amparar, sensível à necessidade das pessoas à nossa volta. Ó Deus, também nos ajuda quando estivermos diante de uma decepção, de uma frustração, de uma desilusão. Ensina-nos a colocarmos diante de Ti, ó Deus, a nossa vida, com tranquilidade, com sabedoria, com paciência, com fé. E buscarmos no Senhor, ó Deus, o que o Senhor tem preparado para cada um de nós. Na certeza de que tudo que nos acontece é para o nosso bem. Guarda-nos e livra-nos de todo mal. Abençoa os irmãos que estão aqui presentes hoje, os que estão acompanhando pela internet. Cuida de cada um deles, cuida de nós, ó Deus. Perdoa os nossos pecados, firma os nossos pés sobre a rocha. Nós oramos em nome de Jesus. Amém. Um ótimo domingo para vocês, começando